Colaboradores desengajados custam 8 trilhões e 800 bilhões de dólares por ano. Isso é louco, não compensa. Não compensa. Isso representa, pessoal, 9% do PIB mundial, segundo o Instituto Gallup. Sabe o que isso significa? Pensa naquele colaborador que toma 25 cafezinhos por dia. Ou aquele colaborador que toda hora vai no banheiro e desaparece. O custo desse colaborador está dentro desse número. E para falar sobre esse tema bastante complexo, eu já trago você, Alê, nossa treinadora. Obrigado pela sua presença. E já conta pra gente o que é literalmente, ou quais são os critérios, né, que a gente pode começar a avaliar para entender quais são os profissionais que não vestem a camisa da empresa. Prazer te receber, Alê. Como você falou, Marcelo, prazer estar aqui e realmente é um assunto crítico. Se você pensar no número, é difícil você mensurar o impacto disso no seu negócio, na sua equipe, nos resultados. O fato é, tá bom, como que eu identifico isso? Eu digo que onde tem fumaça, tem fogo. Então, alguns pontos já começam a trazer alguns indícios. Você começa a perceber aquela pessoa com baixa produtividade, você já começa a perceber aquela pessoa que muitas vezes já não está envolvida com um time. São alguns pequenos sinais que você precisa ficar atento. Claro que isso vai representar, por exemplo, às vezes chega atrasado, nem avisa por que atrasou, qual que foi, o que aconteceu, não entrega relatórios ou documentos no prazo recomendado, muitas vezes não participa nem de uma happy hour ou de eventos junto com a equipe. Então são alguns detalhes que você precisa ficar atento sobre por que essa pessoa está ficando desconectada da empresa, por que ela não está engajada, por que ela não está vestindo a camisa da corporação. Olha que interessante, Alê. O próprio Instituto Gallup, ele traz um dado que 74% dos colaboradores que dizem estar desengajados também relatam comportamentos como baixa produtividade, atrasos frequentes, dificuldade em aceitar feedback, como você muito bem colocou. A minha pergunta qual é? Na sua visão, existe algum perfil de colaborador que é naturalmente mais resistente ao engajamento? Ou isso está mais relacionado ao ambiente, ou a cultura da empresa compromete esse resultado? Aí é muito interessante a gente falar sobre isso, porque existe exatamente perfis que têm resistência a mudanças, são menos flexíveis. E isso não está conectado exatamente a um desengajamento, do tipo, não estou engajado e por isso que eu não sou flexível. Algumas vezes pode ser uma questão do perfil, que vale muito a pena esse líder se aprofundar, conversar, entender o que está acontecendo naquela situação. Eu falo que uma grande armadilha do líder é ele deduzir. Ele olha, ele pega um retrato e ele fala assim, olha, o que está acontecendo é isso. E pega aquilo como uma verdade absoluta. Se aproxima desse liderado, entende o que está acontecendo, por que ele está se atrasando. Algumas vezes, pegando um exemplo muito simples, uma vez eu conversei com um líder e ele percebeu que o liderado dele estava chegando muito atrasado e ele falou, poxa, essa pessoa não está mais vestindo a camisa da empresa, não está mais envolvido. E ele já estava assim, do tipo, não vou mais investir nesse colaborador. Ainda bem que ele pôde conversar com esse liderado. O fato é que ele não tinha essa aproximação. Ele realmente não se deu conta, com tanta gente que ele liderava, ele não se deu conta que aquele liderado tinha acabado de ser pai de gêmeos e que aquela pessoa realmente estava vivendo um conflito naquele período para conseguir organizar os horários dele para chegar no horário. Então não tinha a ver com uma questão, não estou engajado ou comprometido com a empresa. Realmente ele estava em outro momento de vida. Então, como é importante, eu digo assim, você tem que tomar muito cuidado para não rotular a pessoa e não colocar ela numa caixinha. Tem que ter essa aproximação. É mesmo, é um problema do perfil da pessoa. Eu acho que esse é um ponto importante. Pode acontecer de um determinado perfil ter algumas resistências. E pode ser que seja realmente um momento que a pessoa não está comprometida ou envolvida. Então, a aproximação vai ser super importante. Você fala de um ponto que eu acho bem interessante, Ale, que tem a ver com aproximação, tem a ver com reciprocidade, tem a ver com comunicação, né? Conversar um pouco mais, sair da questão de só trabalhar o processo do dia a dia, mas
puxa, vamos conversar, saber mais da sua vida, eu vou saber um pouco mais da sua, porque eu entendo que a partir dessas conversas, a partir dessa aproximação, a gente consegue quebrar um pouco dessa resistência à mudança, como você comentou há minutos atrás. E esse é um dos temas que a gente mais trabalha, inclusive nos treinamentos da Bravend, que como a gente quebra essa resistência e como é que, muito mais do que engajar, a gente consegue transformar a vida das pessoas, né? É isso que a Bravend faz. E se você, nesse momento, está nos assistindo e quer saber mais sobre esses temas, né, entre em contato com a gente, que um Bravender com toda certeza vai te atender e trazer programas para ajudar nesse processo aí de transformação. Só que aí, Ale, você trouxe um ponto interessante que tem a ver da aproximação do líder junto a esse profissional e contou uma história bem interessante. Então, eu queria saber com um pouco mais de detalhe, na sua visão, como é que a liderança pode influenciar no comportamento desse colaborador que não demonstram conexão com a organização? Você colocou a questão do perfil, acho que isso é interessante, é o momento de vida. Agora, às vezes esse colaborador está perdido. O que o líder pode fazer de, ao invés de ir lá e cobrar, trazer essa pessoa mais para o lado dele? É super importante, isso faz parte do desenvolvimento da liderança. Eu digo que o primeiro passo para você ser um bom líder é ser um bom exemplo. Não tem como, as pessoas elas vão acompanhar um líder pelo exemplo, elas vão perceber esse líder. Muitas vezes o liderado ele não está engajado, não está envolvido, porque ele mesmo olha aquele líder e fala, mas esse líder não está conectado. Aquela história no passado se falava muito, né? Faço o que eu mando. Faço o que eu digo, mas eu faço o que eu faço, né? Pois é. Isso é muito ultrapassado. O fato é que isso já acontecia no passado, de exatamente a gente olhar e falar assim, o teu exemplo não me conquista. Então o líder ele tem que ter esse exemplo para engajar as pessoas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, essa conexão. É super importante o líder se aproximar do seu liderado para entender. Porque será que essa pessoa, que pode acontecer dela ser uma pessoa engajada e de repente ela desconectou. Entender se é um momento de vida, entender se tem alguma situação que está influenciando, se foi algo que despertou um gatilho, às vezes foi uma situação que deu um start simples. Eu me lembro de uma colega, ela disse que uma situação muito normal, ela chegou no trabalho e uma colega que ela tinha muito envolvimento e assim, por um motivo, uma não falou bom dia para a outra. Assim, coisa... Só que ela falou, poxa, fulana não me falou bom dia. E a outra também não me falou bom dia. Na hora do almoço, que elas tinham o hábito de sempre almoçarem juntas, falou, não, nem vou falar, vou almoçar, deixa ela lá. E a outra falou, nossa, saiu realmente sem... Não me falou bom dia e saiu sem almoçar. O fato é que no meio da tarde, as duas já estavam assim, tipo, não somos mais amigas. Quase que assim, não temos mais esse companheirismo aqui no trabalho. Ainda bem que uma delas chegou e foi perguntar para a outra, o que aconteceu? E a outra fez, não, eu que te pergunto o que aconteceu. Isso é algo muito simples, pode desencadear algo numa estrutura que a pessoa fala assim, mas por que você desconectou? Então, como é importante o papel do líder ter essa aproximação, para entender onde começou. E até a partir do momento que esse líder percebeu que algo não está acontecendo da forma que deveria acontecer. Aquela história, não vou deixar para amanhã o que já posso fazer agora. Né? Já ir pontualmente lá, já verificar, para evitar inclusive ruídos de comunicação, fofocas e tudo mais. E tem algo interessante que muitas vezes nos treinamentos a gente trabalha, porque o líder tem muita dúvida, às vezes, de abordar alguns comentários ou assuntos mais sensíveis. Eu falo que o líder não precisa ter medo de se aproximar, seja do seu par, seja do seu líder, seja dos seus liderados, de chegar e falar assim, olha, eu tenho a sensação, eu gosto muito dessa palavra, eu tenho a sensação que alguma coisa aqui não está legal. Mas você me permite esclarecer um pouco mais sobre isso? É isso mesmo ou não? Porque aí você foge daquela aparência para não virar uma bola de neve, porque senão daqui a pouco você não vai saber lidar com aquele monstro que você mesmo criou. E olha que interessante, Alê, você está falando de aproximação, de conversa, quebra de paradigmas. Tem um dado aqui, ó, que pesquisas mostram que líderes que têm conversas frequentes, como você colocou, e transparentes com suas equipes, aumentam o engajamento, acredita em quanto? Em 60%. É esse simples fato, né, de pessoas lidar com pessoas. Tô vendo lá meu liderado com algum problema, a produtividade baixa.
Vamos lá almoçar, vamos trocar uma ideia, o que está acontecendo? Porque eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, Lê, que a gente fica muito mais no trabalho do que cuidando das nossas próprias famílias. É verdade. Então, se a gente não tiver essa aproximação, como é que a gente vai fomentar aqui a qualidade de vida? Como é que a gente vai fomentar a produtividade, né? Algo tão simples e que em muitas organizações, infelizmente, ainda não acontece. Acaba acontecendo. E tem um ponto interessante aqui também para comentar. É claro que o papel do líder também passa por um processo de como recrutar pessoas engajadas. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas queriam ter o profissional pronto. Agora, cabe ao líder também trabalhar esse sentimento no momento de uma entrevista. Ver se a pessoa que está entrando na corporação, se ela combina, se tem um fit cultural com a empresa. Porque muitas vezes a empresa, eu me lembro num processo de uma mentoria, um coaching de carreira, e essa pessoa foi buscar o processo e ela disse assim, o meu sonho é trabalhar numa ONG. Falei, que legal, um ótimo sonho, um objetivo, ela queria mudar a carreira dela. E a minha pergunta para ela foi assim, mas que tipo de ONG você quer trabalhar? Ela olhou para mim e fez assim, ué, como assim? Falei, que tipo de ONG? Você quer trabalhar numa ONG que salva baleias, uma ONG com crianças, uma ONG Médicos Sem Fronteiras, crianças com câncer? Que tipo de propósito você quer se envolver? Ela falou, nunca pensei sobre isso. Eu falei, isso é extremamente importante, porque quando você se conecta a uma marca, a uma corporação, seja ela uma ONG, seja ela... Você precisa ter essa combinação, porque isso vai influenciar muito no teu processo. Agora, cabe ao líder também identificar isso no processo de entrevista. Porque tem que lembrar que a pessoa que está indo para uma entrevista de trabalho, é claro que ela está motivada para ser contratada. E aí que está o ponto ali, como é que eu descubro isso no processo de recrutamento? Porque é uma grande dificuldade. Eu, como líder, tenho essa dificuldade, porque tem pessoas, e eu já ouvi falar muito sobre isso, que fazem cursos e treinamentos para vender uma boa imagem durante uma entrevista. E aí depois, no dia a dia, você percebe que não é nada daquilo, né, do que a pessoa efetivamente se vendeu. Então tem alguma dica que o líder que está aqui nos assistindo, ele pode começar a prestar um pouco mais de atenção dentro desse processo de recrutamento, Ale? Por exemplo, dentro da Bravend, a gente tem um ponto fundamental que a gente trabalha com transformação. Então, o valor é transformação. Qual é a dica do líder? Pega uma história que compartilha esse valor, sem exatamente falar sobre o valor, mas perguntar para a pessoa em que momento ela já aplicou ou viu alguma situação semelhante, como ela lidou com aquilo. Ela, naturalmente, a memória dela vai até algum instante e ela vai contar essa história. Cabe ao líder trabalhar e captar nessa história, será que isso faz parte da estrutura dessa pessoa? Será que ela realmente lida bem com mudança? Será que ela lida bem com transformação? Através de histórias que ela viveu no passado. Não é simplesmente uma pergunta do tipo, me conta uma dificuldade que você viveu, ou me conta uma história de sucesso. Mas dizer assim, olha, aqui na Bravend a gente valoriza muito questões como essa. Você tem alguma história que você viveu algo assim? Ou como isso foi no seu dia a dia? Então, buscar captar um pouco mais sobre isso. Eu gosto muito do processo da Disney, né? A Disney, ela é uma referência no atendimento encantador, atendimento de excelência, seja com cliente interno ou externo. E tem uma curiosidade. Lá no processo de recrutamento da Disney, a maçaneta de entrada desse prédio é a maçaneta do Alice no País das Maravilhas. Eu brinco que só de chegar lá eu já ia ficar encantada com a maçaneta, né? E nessa entrada, eu não sei se ainda é hoje assim, ela não tem exatamente uma recepção. Só que esse colaborador está sendo filmado desde essa hora, quando ele chega para a entrevista. Por quê? Porque eles querem ver como que a pessoa lida com a marca da Disney. Então eles têm um lema que eles demoram para contratar, para que eles não sejam rápidos na demissão. Isso é, eles investem num bom processo de recrutamento para que realmente essa pessoa esteja conectada a esse fit cultural. Mas é desafiante, sim, para o líder identificar isso no processo de entrevista, e por isso que é tão importante investir, sim, em profissionais que tenham a capacidade de contribuir para essa liderança. Quanto mais pessoas envolver, trazer esse olhar. Ale, utilizar testes de perfis comportamentais para você ter isso como um possível indicador. Sim. E aí, no momento das perguntas, você comparar as respostas com aquilo que está no perfil, é algo que pode ajudar? Ajuda muito.
Recentemente, em um treinamento que essa empresa contratou o DISC, né, na nossa plataforma, esse líder falou assim, poxa, eu gostei tanto do teste com a minha equipe que eu já estou usando o mesmo teste para recrutamento e seleção. Que bacana. Isso está me ajudando a identificar e a casar. Inclusive, ela falou, a própria pessoa que vai para a entrevista está gostando de saber porque ela está usando isso como uma grande conversa. Está descobrindo coisas. Descobrindo coisas. Então, a própria pessoa está se sentindo super motivada até para se envolver na empresa, porque ela está vendo como que é o processo seletivo. Então, como é importante... Eu sou super fã de processos e testes, porque eu acredito muito que isso ajuda demais o líder e a empresa. Eu falo que a gente tem que usar todos os métodos e processos que a gente tem acesso para se tornar um melhor líder e impactar e transformar vidas. E Ale, para fechar aqui, você acredita que a desconexão das novas gerações, claro que a gente também não pode generalizar, né? Que buscam mais flexibilidade e propósito, tem impactado no engajamento? E como os líderes podem se adaptar a esse novo contexto, a esses novos talentos? Gostei quando você falou assim, a gente não pode generalizar. Eu falo que a gente está num mundo bem complexo, porque imagina, a gente está agora acessando 5 gerações no mesmo ambiente de trabalho, né? Então você tem os baby boomers e a geração alfa que está entrando agora no mercado. Então assim, é uma gama de perfis, histórias e culturas. Vamos pensar no cenário mais próximo? Eu sou casada há 17 anos. Gente, se já é um desafio, eu e meu marido são só 2, imagina dentro de uma corporação com tanta gente, vai ser desafiante. O grande ponto aqui é essa aproximação, entender essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa faz uma leitura e acha assim, eles são desengajados. O ponto é que a maneira como as gerações veem o mundo são diferentes. Então, reconhecer, eu digo que você tem que tirar o teu óculos, a tua lente, vestir a lente do outro, identificar qual é o mundo que ele vive para você entender por que aquilo gera um engajamento nele ou não gera um engajamento. Um exemplo muito simples. Hoje em dia, as pessoas, e não digo só especificamente sobre uma geração, mas é o impacto disso tudo, a pessoa ela pode escolher o restaurante que ela vai frequentar por causa de um canudo. Se ela vê que o canudo é de plástico, ela decide se ela vai frequentar aquele restaurante ou não, porque ela vai frequentar um restaurante que tem um canudo de papel. E aí você fala, poxa, não está conectado, não está envolvido? Por causa de um canudo? Sim, é por causa de um canudo. Mas é trazer esse olhar e ter essa visão. Então, por isso que eu sempre digo, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. Então, como é importante você também estar preparado para, se você está envolvido com tantas gerações, estar preparado no mundo complexo a buscar realmente soluções complexas. E aí eu falo que nessa hora tem que ativar a criatividade. E o que é bem complexo, Ale, é que no mundo onde dentro das corporações a gente lida com diferentes gerações, como é que o líder encontra aquele ponto de equilíbrio? Eu acho que essa é a grande complexidade e é assunto que dá para conversas aqui, dá pra gente falar de mais de horas. Mas enfim, e você que está nos assistindo? Você tem vestido a camisa da sua empresa? Você que é líder, a sua equipe está vestindo a camisa da empresa que hoje você representa? Se sim, qual é o teu papel nesse processo? Se não, qual é a sua responsabilidade? Então, para fechar, se você gostou, por favor, dê seu like, compartilhe, comente aí os nossos vídeos. Aproveito, inclusive, para fazer um convite. Dia 25 de fevereiro vão ter um webinar para falar sobre tendências de treinamento e desenvolvimento, já pensando de hoje até 2030. Então, conto com a participação de todos. Vamos olhar para o nosso umbigo, vamos pegar a lente e colocar a lente assim na frente do outro, porque através dessa conexão, através dessa proximidade, é o caminho para a gente ter equipes cada vez mais engajadas. Muito obrigado, Ale, e até o nosso próximo vídeo.